estamos num outro ambiente. Eu tinha colocado aqui alguns textos, mas não dá nem tempo, fui embora aqui falando com vocês. Mas olha só que coisa maravilhosa. Olha o que diz a Bíblia em Efésios. Efésios capítulo 4, versículo 22. Perdão, versículo 6. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestes em Cristo Jesus. O que significa isso? Em Colossenses capítulo 1, Paulo fala que Ele nos transportou do império das trevas, de um lugar onde nós éramos capachos do diabo, escravos do pecado, homens e mulheres carnais, vendidos ao pecado, e tínhamos um palhaço que nos comandava, chamado imperador, alguém que governava o império das trevas. Só faltava A Bíblia diz que a obra redentora nos tirou desse lugar e nos transportou, fez um transporte, nos mudou de ambiente. Quem nos colocou nesse ambiente foi Adão. Ele nos transportou, nos tirou de um lugar dimensional para outro, agora de um domínio para um reino do Filho, do seu amor. E não é rei para eu viver do jeito que eu quero, tem um rei. Esse rei agora me colocou num ambiente e está dizendo que eu ressuscitei com ele. Eu ressuscitei juntamente com Jesus. Se ressuscitei, aquele velho morreu com Jesus para ressuscitar com ele. A lei não tem força sobre alguém morto. Já viu a lei condenar alguém morto? Alguém morto vai preso? Alguém morto é condenado à morte? Alguém morto paga multa? Mano? Não. Então a lei não tem mais força sobre nós, porque aquele velho homem morreu. E aí ressurgiu um novo em Cristo Jesus, um novo homem, porém ainda carregando, conforme diz Romanos capítulo 7, um corpo de morte, uma velha criação. Mas há algo novo, há alguém novo, recriado em Cristo Jesus, ressuscitado em Cristo Jesus. Há um novo homem que vem surgindo e cada vez mais, sabe, se parecendo com Jesus. E ele não vai se parecer com Jesus segundo os meus esforços. Ele vai se parecer com Jesus segundo a influência desse ambiente. Ele nos mudou de ambiente, ele nos fez assentar no que ele chama aqui das regiões celestiais. É um ambiente. Então, amado, há ciências humanas, algumas dessas teorias dizem que o homem é produto do meio. Então, a nossa família onde nós nascemos tem uma certa influência no caráter em que nós vamos sendo formados. Os grupos de amigos em que nós andamos, né? Lembra daquela, existe um ditado mundano aí, né, popular, quem se junta com porcos, farelo come. Paulo fala lá, usando um poeta grego, as más conversações corrompem os bons costumes. Então fala da influência do meio. Olha o meio onde nosso espírito agora habita, um meio celestial, num trono de glória, debaixo do governo de Jesus. Então nós estamos num novo ambiente, recebemos e sofremos influência desse novo ambiente. Além disso, temos a ação, a agência, a ação do Espírito Santo ainda nos ajudando, influenciando no nosso jeito de andar. Por isso você entende Paulo dizer: o fruto do Espírito é amor, paz, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Aí ele diz: contra essas coisas não há. Sabe o que ele está dizendo? Se eu
captar ou buscar andar sob essa nova influência que é uma realidade em mim, eu não vou ser condenado pela lei jamais, porque ele só vai produzir aquilo que é do Espírito. E querido, quem deu a lei? A lei é de quem? A lei é de quem, irmão? A lei é de Moisés? Não, é dada a Moisés. Quem deu a lei? Deus. Paulo fala lá aos Romanos, capítulo 7, que a lei é boa, é santa. Queridos, quem é o Espírito Santo? Quem é o Espírito Santo? É o próprio Deus, chamado aí teologicamente como a terceira pessoa da Trindade, né? O Espírito Santo é o próprio Deus. Você acha que Deus não cumprirá o seu próprio mandamento, vai nos levar para o barro? Por isso Paulo está dizendo, se vivemos pelo Espírito, se o Espírito nos ressuscitou, se Ele teve poder para agir em nós, nos dando uma nova vida, andemos também no Espírito, e o fruto do Espírito será amor, paz, alegria, bondade, domínio próprio, mansidão, benignidade. Cada vez que eu aprendo a andar no Espírito, a responder à influência desse Espírito, eu não preciso me preocupar, lembrando aos irmãos que eu estou falando de Gálatas, os irmãos que tentaram se aperfeiçoar pela lei, e Paulo está dizendo, vocês não precisam, é só andar no Espírito, é só tentar, é só desenvolver uma relação com o Espírito, é só buscar e discernir aquilo que faz parte da influência da própria concupiscência e aquilo que é uma influência do Espírito Santo. Ambos vão forçar o teu desejo, tentar ser superior em você, influenciar o seu comportamento. Quem já discerniu isso assim? Aquele momento em que foi algo de Deus na minha vida, eu tomei uma atitude influenciada pelo Espírito Santo. Quem já teve essa experiência? Não estou falando de algo assim feito, deu certo. Não estou falando na sorte, não. Caramba, nada que é de Deus mesmo. Eu estou falando assim, caramba, Deus está falando comigo. É uma loucura isso aqui, sei lá, não era o que eu queria, mas eu sei que o que eu queria tem a ver com a minha carne. Mas essa outra vontade aqui é o Senhor. Eu vou obedecer ela. E você fez. Quem já discerniu isso em si? Não estou dizendo que deu certo. Às vezes você fez e nem sabe o que vai acontecer com consequência disso. Talvez você nunca mais vai ver aquela pessoa. A última minha foi assim. Estava discutindo com a pastora acerca de um assunto, não era sobre nós. Aí ela parou o carro assim para me deixar. E Aí veio uma mulher nessas estacionamentos aí de Nilópolis, né? Esses particulares, né? Aí eu saí, já estava aborrecido já e tal. E aí, caramba, quando eu saí, eu olhei assim, dá para entrar carro, e comecei a discutir com a mulher. Aí a mulher veio e começou, a mulher aquela barraquinha. Aí eu não queria também ficar por baixo, né? O que é? Aí, cara, foi horrível. Fui no banco, fiz as coisas, cara, quando a poeira baixou, sinceramente, o Espírito Santo, eu não vi assim, eu estava cheio de razão, então, sinceramente, eu saí de lá assim, não me sentindo errado, mas eu escutei algo no meu coração dizer assim, que papelão, hein? O que você vai fazer com aquilo? Aí primeiro, eu entrei num estágio assim, estou preocupado com a minha reputação. Porque eu sou pastor, o que vão ser da carne? Porque também tem o lado bom da carne, né? E o lado bom da carne não deixou de ser carne, e carne não pode agradar a Deus, ela se inclina para a morte. Então cuidado, é coisa boa, tem que ver. Mas logo saí desse estágio por uma convicção que eu não sei explicar aos irmãos. Aí eu esqueci, saí do banco, comecei lá para o calçadão, né? Cara, sinceramente, os irmãos falaram assim, volta lá.
caraca, eu tenho que ir lá pedir perdão, né? E quando eu fui voltando, ela não, todo mundo que está lá, os funcionários todos. Meu irmão, nem sabia disso. Fui lá, posso falar com a senhora? Pode. Nem veio falar comigo, não. Fui lá, falei com ela, pedi perdão a ela, pedi perdão aos funcionários. Quando eu olhei para a camisa dela, ela era crente, amado. Falei, meu Deus, que vergonha. Ainda bem que ela nem sabe que eu sou pastor. Vamos passar um oi, pastor? Aí ela, meu filho, eu nem lembrava mais de você. Já somos amigos, agora eu quero a sua amizade. Puxa vida, me deixou pior, cara. Eu já estava querendo sair dele correndo. Mas ganhar um amigo. Né? Eu estou falando disso, gente. Nisso não há lei. Porque lembra que Jesus falou, a lei toda se cumpre. Ame o próximo como a ti mesmo. Eu, no lugar dela, não gostaria de ter recebido isso? Reconhecimento, o pedido de perdão. Eu fiz com ela o que eu gostaria que fizesse comigo. Mas veja, para concluir a palavra, eu posso fazer isso dentro de um mecanismo da alma, em que a minha reputação está em jogo. Aí é carne. Não é vida no Espírito. Nós estamos entendendo? Amém. É uma vida. Então, queridos, o desafio de hoje é eu estava descendo aqui, sabe com que no meu coração? Estava assim, a quem mais é dado, mais é cobrado. Essa palavra me deixa em pânico. Mas a quem mais Deus tem dado, mais será cobrado. Serve para cada um de nós aqui, em diversas instâncias e em estágios ou medidas de estatura espiritual que cada um de nós temos. Mas tem gente aqui que não pode mais errar onde está errando. Porque nos foi dado. Por exemplo, tem hora que eu falo assim, puxa vida, por que eu estou nesse lugar ouvindo isso, cara? Porque agora que eu ouvi isso já era. Né, Elton? Porque não é mais inocente. Aquilo que te foi dado te será cobrado. Aquilo que te foi dado será cobrado. Aquilo que nos está sendo dado hoje nos será cobrado. Entende, amado? Tipo assim, poxa, era melhor ter ido para casa. Melhor não, amado, é uma forma de brincar. Que bom que a gente está ouvindo algo da palavra de Deus. Espero que o Espírito Santo tenha ouvido a minha oração e que você tenha entendido essa palavra muito simples, mas muito prática. Se a gente não aprender a andar no Espírito, ainda que em coisas simples, gente, andar no Espírito não é ficar falando balá, ficar plantando bananeira, é no dia a dia. Eu anotei aqui uma coisa muito legal para não esquecer. Olha, andar indica a maneira de viver, os costumes da vida diária. Andar, por ser uma ação contínua, requer uma atenção contínua, um conflito espiritual e buscas contínuas. Então, andar no Espírito, ou seja, é uma maneira diária de viver, e andar significa uma atenção constante que eu tenho que ter do jeito que eu estou andando, da forma que eu estou andando, quais as motivações que rondam o meu coração. Por que eu estou namorando? Qual é a minha motivação? Por que eu estou fazendo aquilo? Qual é a minha motivação? Por que eu vou casar? Qual é a minha motivação? Por que eu quero sair de determinado lugar? Qual é a minha motivação? O que está rondando? Senhor, me guia. Porque a carne também, ela tem desejos bons, só que a carne ela milita contra o nosso espírito, contra o Espírito do Senhor. E o espírito contra a carne. Esse é o ponto de tensão que eu preciso aprender, Bert, meu amigo querido. Sem isso, não há vida cristã. Tudo é falso.
Tudo é apenas religião, religiosidade, tudo é apenas ciranda, novela, sei lá. Tudo é apenas teatro. Estamos aqui somos aqui atores e estamos cumprindo papéis sociais, sabe? A religião, de certa forma, também é vista como boa até pela ciência. A gente fica tudo feliz, viu? A religião, sabe? Boa porque ela, de certa forma, nos controla. E, queridos, o Espírito Santo descontrolou os apóstolos a ponto deles serem vistos como qual a palavra que as versões usam? Atormentadores? Tem outra palavra? Alguém me lembra aí lá em Atos? Perturbadores. O perturbador de Israel foi Elias. Tem uma outra, agitadores, algo assim. Agitadores. Quebraram tudo. Não tinha nada de politicamente correto naqueles apóstolos. Por quê? Porque o Espírito Santo os levava por caminhos que o Pai queria. Eles não eram agitadores porque botavam uma bomba, dava machadada, pegavam o caminhão e atropelavam os outros, não. Eles eram atormentadores porque eles chegavam nos lugares e anunciavam a verdade do Evangelho, as pessoas se convertiam, então os mágicos deixavam seus livros de mágica, os feiticeiros se convertiam, as prostituições esvaziavam, aí a economia, a estrutura social, econômica e política da cidade se desfazia. O que esses caras estão fazendo aqui, cara? Ruía tudo. Lembra lá, como é que vai ser? Os nossos artífices vivem de quê? Eles fazem as imagens da grande Diana. Eles vão se converter, e aí? A fé não tem mais imagem? A fé não tem mais nada? Que isso? Não. Busca esse cara. Arrebenta com eles. Só porque obedeceram, decidiram viver pelo Espírito. Quantos entendem isso aí, irmão? Amém? Glória a Deus. Nós estamos começando agora uma jornada, os dias agora em que eu creio que, pode vir ministrar de música, eu creio que o Senhor vai sacudir a nossa vida. Eu tenho pedido isso, sabe? Até a minha vida, mano. Eu estou precisando assim de, sabe aquela música? Do Zoe? Como é que é? Podia até cantar ela agora aí. Estou à procura de algo novo, preciso de renovo. Meu coração quer mais de ti. Eu cansei de ser o mesmo. Eu cansei de ser o mesmo. Cara, não é uma verdade isso? Só quem está cansado mesmo, quem quer esse padrão de vida, e sair daqui hoje assim, poxa, eu quero viver isso aí, eu quero Jesus nessa dimensão, andar com Ele. Ainda que o mundo me ache louca, mas eu quero viver isso aí. Fica de pé e vamos adorar o Senhor. Eu creio que essa semana agora, vamos começar a semana jovem, a conferência, que o Espírito Santo possa nos sacudir, amados. Sacudir os nossos adolescentes, a nossa juventude, a nossa igreja. Porque essa conferência, eu quero repetir aqui, não é só para os jovens assim, jovem, até os 20 anos, é para a igreja. Nós precisamos ser incendiados, nós precisamos ser impactados com a palavra do Senhor, do mover de Deus nesse lugar. Precisamos tocar essa atmosfera das regiões celestiais em Cristo Jesus. Essa atmosfera precisa tocar o meu coração, eu preciso sentir ela no meu coração. Os nossos filhos precisam experimentar alguma coisa que os mude para sempre, para sempre. Parem de ser tímidos para Deus e sejam ousados em Deus. Porque nossos filhos são tímidos para Deus, mas não são tímidos para namorar, não são tímidos para as outras coisas. E isso muito me incomoda. Eu quero que essa timidez, que é carnal, caia por terra, seja substituída pela vida de Deus, pelo poder de Deus. Esse é o meu interesse, é o meu desejo. Talentos sejam revelados. Anseio por ver uma cidade transformada, famílias transformadas.
Esse é o meu desejo, mas isso tem que começar no nosso coração. A nossa camisa já está dizendo isso da Semana Jovem.